da Fundação Friedrich Ebert e da Fundação Perseu Abramo. Bom dia. A ideia, né, o ciclo de debate, né, parte um pouco de um diagnóstico, né, uma percepção que aconteceu algo muito forte na última década, né, uma ascensão social de dezenas de milhões de brasileiros, e não só numa linha, vamos dizer, de mais consumo, mas também de um maior protagonismo, né? Isso a gente pode ter como exemplo uma certa força da periferia que apareceu, né? Inclusive a Globo, que não é boba, retrata isso, né, em vários programas, seja a Regina Casé ou em novelas recentes, né? Então tem realmente um certo protagonismo do andar de baixo se expressando. Então a nossa ideia aqui é buscar entender, né, o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Pensar, né, desde uma perspectiva, né, da esquerda, a partir de uma perspectiva de classe, né, ancorada nas ideias clássicas do marxismo, mas também em outras. E tem também sentimos aí no campo da esquerda, no campo do petismo e para além, ao mesmo tempo, uma certa angústia com o que vai ser, que vamos ter no futuro. Se essa, entre aspas, nova classe vai ser protagonista de reformas ou mudanças mais profundas, ou se vai, como desejam alguns, a direita e a esquerda, tornar-se conservadora, né? Então, nesse embate entre os conceitos, nova classe média, nova classe trabalhadora, estão um pouco essas questões. Então, a nossa ideia é entender melhor o que está acontecendo, quem é essa nova classe, quais suas aspirações, como ela luta e tudo mais, também no sentido de perceber, né, como que o capitalismo se processa no Brasil, e aí a questão das classes entra com força. E também tendo em conta que esses milhões que ascendem têm uma proporção alta de mulheres, de negros, né? Tem também a questão evangélica, que é um ponto de debate, e a ideia de constituir um grupo, vamos dizer que seria permanente, misturado, né, tentando refletir uma pluralidade no campo da esquerda, entre pesquisadores, intelectuais, dirigentes partidários da Fundação, e outros, e também com alguns pesquisadores mais jovens, de tentar pensar isso junto, e nas 9 sessões previstas tem essa ideia de ter um grupo permanente para poder chamar um autor sempre para trazer uma visão, sua visão singular da questão, mas também que o grupo possa produzir e ajudar no debate, que é também uma luta aí, vamos dizer, por transformar o Brasil, né, a partir dessa década que trouxe muitas coisas boas, mas também pensar quais são os desafios a partir daí. Já introduzimos também uma novidade nesse debate. Ele está sendo transmitido pela Futura TV FPA na web. Hoje é a nossa primeira experiência. E, então, o debate é transmitido e depois a nossa intenção é editá-lo e também deixar disponível no portal da Fundação Perseu Abramo. Então, nós tínhamos pensado inicialmente, o nosso autor convidado, o André, terá 20, 30 minutos para a primeira exposição e depois faremos o debate, ok? Bom dia a todos que chegaram um pouquinho atrasados. Bom dia a todas as companheiras e companheiros. Queria agradecer muito o convite da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Friedrich Ebert, feito pelo Joaquim Soriano, pelo Jean Tible. Agradecer a presença de todos e cumprimentar também os que estejam nos assistindo pela internet. Eu preparei uma exposição em que eu retomo algumas ideias que estão no meu livro, Os Sentidos do Lulismo, mas eu tento dar alguns passos adiante, e, para isso, eu queria fazer uma premissa metodológica, que é a seguinte: a minha perspectiva, o que eu gostaria de fazer, é de procurar uma análise de classe do que está acontecendo hoje no Brasil, inspirada no Marx.
Todo mundo sabe que nos últimos 10 anos houve o que se poderia chamar muito genericamente de um largo processo de ascensão social. Este processo de ascensão social mexeu com ao redor de 40 milhões de pessoas. E esta mexida com as condições de vida dessas 40 milhões de pessoas para melhor, gerou um debate sobre a questão do possível surgimento do que se chamou nova classe média. Inspirado numa fala do professor Juarez Guimarães, nosso companheiro aqui da Fundação, de que o que estava surgindo no Brasil não era uma nova classe média, mas, na verdade, uma nova classe trabalhadora. Inspirada nessa fala dele, de 3 anos atrás, eu comecei a pensar e acabei sugerindo que talvez a gente devesse pensar em novo proletariado. Por quê? Eu venho trabalhando com a ideia de que houve um realinhamento no Brasil em 2006, um realinhamento político-eleitoral, por meio do qual a base do que emergiu como lulismo é uma fração de classe, da classe trabalhadora, que, usando um conceito antigo do professor Paul Singer, eu resgatei como subproletariado. O que é o subproletariado? É uma parte da classe trabalhadora, portanto, não é o lumpenproletariado do Marx, porque o lumpenproletariado do Marx está mais próximo do que a gente chamaria de marginalidade ou pseudo-marginalidade, ou seja, são pessoas que estão no limite entre a legalidade e a ilegalidade. Eu queria marcar bem que essa fração da classe trabalhadora é uma fração completamente fora da marginalidade. São trabalhadores, né, que buscam um lugar no mercado de trabalho, mas não o encontram, ou ao menos não o encontram com a remuneração e as condições de proteção trabalhista que seriam, vamos chamar assim, normais para a reprodução da força de trabalho proletária. Portanto, eles estão aquém do proletariado. O que eu sempre ressalto, que é, de certo modo, a grande novidade para mim, e eu ressalto que isso talvez tenha sido porque eu cheguei tarde nesse debate, foi constatar que isto que nós poderíamos chamar de subproletariado é ao redor de metade da força de trabalho brasileira. Ou seja, é uma quantidade enorme de pessoas que marca a formação social do Brasil. Na realidade, eu queria tentar sugerir na exposição de hoje uma coisa nova, que é o seguinte: talvez nós devêssemos trabalhar com 3 categorias, né? Para falar sobre o que vem acontecendo com essas 40 milhões de pessoas que mudaram de condição de vida nos últimos 10 anos. Quais seriam essas 3 categorias? Bom, a primeira categoria é o próprio subproletariado. Por quê? Porque, na verdade, a melhora das condições de vida do subproletariado, que vem sendo beneficiado pelas políticas do lulismo, não deixou a condição de subproletariado. O que é que marca a condição de subproletariado? Eu diria 2 coisas. Primeiro, uma baixíssima remuneração, que é talvez algo, hoje em dia, próximo de até um salário mínimo de renda familiar mensal. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, eu falaria 2 salários mínimos de renda familiar mensal, que foi o que eu usei no livro, e é a categoria usada nas pesquisas eleitorais, até 2 salários mínimos de renda familiar mensal. Mas vejam o que aconteceu nos últimos 10 anos. O salário mínimo subiu 70% o seu valor real. Então, primeiro, baixíssima remuneração, e segundo, o não acesso aos direitos de seguridade social e trabalhistas garantidos pela CLT, que no Brasil se traduzem, grosso modo, pela carteira de trabalho assinada. Uma boa parte dos subproletários continuam recebendo muito pouco. Vejam que o governo decidiu colocar como limite para a pobreza extrema R$ 70 per capita por mês. Significa que qualquer pessoa que receber um pouco mais de R$ 2 por dia saiu da pobreza extrema. Agora, o que é que você pode fazer com R$ 2 por dia? Recentemente saiu uma reportagem
na Folha de São Paulo dizendo: você compra um coco no interior do Nordeste. Então, se esta pessoa, no interior do Nordeste, onde o custo de vida é significativamente mais baixo. Então, nós estamos falando de uma proporção grande ainda de pessoas que sobrevivem com R$2 por dia. Muitas vezes pessoas que não têm outros recursos, famílias que não têm outros recursos, a não ser o próprio Bolsa Família, que a partir de março deste ano está garantindo para todos os seus beneficiários um mínimo de R$70 per capita, certo? Bom, o Bolsa Família atende mais de 60 milhões de pessoas no Brasil. É uma proporção incrível, porque é cerca de 1/3 da população brasileira que está sendo assistida pelo Bolsa Família. É claro que nem todas essas pessoas vivem apenas do Bolsa Família, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, se de um lado houve um combate importante à pobreza, e sobretudo à pobreza extrema, a pobreza continua sendo endêmica no Brasil, a pobreza propriamente dita. E, portanto, o subproletariado continua sendo um grupo importante. Segunda categoria, em relação ao subproletariado, a questão da carteira de trabalho assinada. Em 2003, havia cerca de 30 milhões de brasileiros com vínculo formal de emprego, ou seja, carteira de trabalho assinada. Na última década, o lulismo incorporou mais 17 milhões de brasileiros, criando postos de trabalho com carteira assinada, passando, portanto, esta quantidade para quase 50 milhões. No entanto, quase metade da força de trabalho, em 2009, continuava sem carteira de trabalho assinada. Eu pediria a vocês que dessem uma olhada nessa tabela que está chamada Estrutura da Ocupação, Estrutura Ocupacional Brasil 2009. Uma tabela simples, um quadro, na verdade, que mostra o seguinte: segundo o Diese, em 2009, empregados com carteira assinada no Brasil ainda eram apenas 39%. Empregados sem carteira assinada, 20%. Trabalhadores domésticos, 8%. Em função da nova lei, todo mundo agora está acompanhando mais a questão da situação dos trabalhadores domésticos. A gente sabe que uma parte deles está hoje formalizada, mas é a menor parte, né? Então, isso não quer dizer que todos os que estejam fora dessa categoria, empregados com carteira assinada, não tenham carteira assinada, mas uma boa parte não tem. No final, nós temos trabalhadores por conta própria, 21%. Trabalhador por conta própria pode ser desde um microempresário, não é, até uma pessoa que faz simplesmente bico. Empregadores, que seria propriamente a burguesia, alta ou baixa, 4%, e assim por diante. Resultado, nós temos então esses 46% de trabalhadores que ainda, grosso modo, ainda não estão sob a proteção da Seguridade Social e da CLT, dos direitos trabalhistas. Então, isso significa que o subproletariado brasileiro, somadas as duas coisas, ainda é muito grande. E esta permanência do subproletariado brasileiro tem uma consequência política, que é a seguinte: como essa, a meu ver, é a base do lulismo, isto vai permanecer por um bom tempo. E isto é o resultado do seguinte: nós estamos combatendo a pobreza, sim, mas de maneira lenta. Ela não é lenta em termos absolutos, não é? Um estudo do Soares, do IPEA, mostra que o ritmo de queda do índice Gini é compatível com os melhores momentos da construção do Estado do Bem-Estar Social na Inglaterra e nos Estados Unidos. Só que o nosso patamar de partida está 100 anos atrasado. Quer dizer, quando a Inglaterra fez isso, ela estava 100 anos à frente do que nós estamos hoje. Então, nós partimos, o Brasil parte de uma diferença social abissal, não é? Éramos o país mais desigual do mundo. Hoje tem, possivelmente, 10 mais desiguais do que nós. Então, em face do nosso ponto de partida, e, portanto, do estoque de pobreza e desigualdade que nós temos, é uma redução lenta, tá claro? Por ser lenta, ela mantém essa camada, que é o subproletariado, presente, e presente também na política brasileira, na forma, a meu ver, de uma base eleitoral forte, sobretudo concentrada no Nordeste, que deverá seguir ainda por um certo período presente no Brasil. Eu passo então para a segunda camada, que é
aí sim, propriamente, o novo proletariado. Talvez aqui fosse bom dar uma olhada na tabela da página seguinte, que ela é um resumo em números aproximados, portanto, não números exatos, das medições que vem fazendo o professor Marcelo Neri, que defende muito a ideia, Marcelo Neri, defende muito a ideia de nova classe média, sustentado sobre a ideia de que hoje a classe C, essa é uma categorização que vem das pesquisas de mercado, por isso que eu digo que nós estamos usando um material muito eclético, mas é o que está disponível, que é feito basicamente a partir de faixas de renda. Então, a classe C no Brasil hoje incorpora 50% da população. Né? Qual que é a questão? É que esta classe C não é propriamente uma classe média, no sentido de classe média tradicional, e aqui eu vou introduzir a ideia de classe média tradicional, que a gente poderia caracterizar de duas maneiras. Primeiro, é aquilo que está posto no livro Bolívar Lamounier e Amaury de Souza. Classe média tradicional é aquela que está estabelecida como classe média há pelo menos uma geração. Ou seja, não é a classe média que começou a ter acesso a determinados bens, a determinadas possibilidades agora. Ela já tem esses bens há pelo menos uma geração, por isso tradicional. Mas, além disso, eu diria o seguinte, o que caracteriza a classe média no Brasil? O acesso a determinadas possibilidades de consumo, entre elas, por exemplo, plano de saúde privado. Então, isso é uma distinção no Brasil. Não é? Quem tem plano de saúde privado e quem não tem plano de saúde privado. Quem pode ter acesso às escolas particulares e quem não pode ter acesso às escolas particulares e assim por diante. Portanto, talvez o que a gente pudesse chamar de classe média no Brasil esteja próximo daquilo que as pesquisas de mercado assinalam como classes A e B, em termos de faixa de renda, e que está por volta de 15% da população, não mais do que isso. Por isso é que a classe média tradicional no Brasil, ela é importante do ponto de vista da vida social brasileira, mas ela é numericamente muito pequena e eleitoralmente fraca. Né? De tal forma, e isso é um problema para a oposição, que enquanto ela estiver politicamente isolada, ela tem pouquíssimas chances de ganhar eleições. Né? Daí que o grande desafio da oposição é quebrar essa barreira e trazer para o lado da oposição novos setores sociais. E aí eu acho que o professor Gessé Souza tem razão quando ele assinala o seguinte: em torno desta ideia de classe média há uma disputa política em que interessa muito a oposição chamar os novos grupos de classe média, porque ao chamá-los de classe média, você ajuda a criar entre eles uma identidade de classe média, não é? Ao passo que, penso eu, interessa para a esquerda caracterizá-los como parte da nova classe trabalhadora, e daí a minha sugestão de que há aí um novo proletariado. Nós estamos aqui, então, entrando no que eu chamo de camadas 2 e 3 desta exposição de hoje. Eu reconheço que talvez, dentro desta classe C, haja um grupo relativamente pequeno que deu um salto maior e que está, de fato, se aproximando do que poderia ser uma classe B. A minha intuição é que esse grupo é pequeno, eu não saberia dizer quanto é, mas eu admito que ele possa existir. Então, nesses termos, talvez sim se possa falar do surgimento de uma nova classe média. Mas o grande problema desse debate é confundir os números, é dizer que estes 40 milhões viraram classe média. Não. Uma boa parte continua sendo subproletariado, uma outra parte significativa está entrando num novo proletariado e uma terceira parte, menor, pequena, talvez 10% do conjunto que mudou, tenha dado um salto maior. Eu vou falar sobre isso no fim. Então, agora, algumas palavras sobre o que é o novo proletariado. Eu tenho usado como parâmetro para pensar esse novo proletariado, um setor que é o setor do telemarketing, que é o setor que cresceu muito nos últimos anos no Brasil, que foi pesquisado
entre outros pelo professor Rui Braga, com o qual eu venho trabalhando no Senedic. O professor Rui Braga e o professor Ricardo Antunes publicaram 2 anos atrás um livro chamado Infoproletários, no qual há uma pesquisa de campo sobre o telemarketing. O telemarketing é interessante porque ele contrata muita gente jovem na forma de primeiro emprego, com uma qualificação que não precisa ser alta do ponto de vista educacional, mas é alguma qualificação, né? E, portanto, eu acho que pode traduzir um pouco para nós essa figura do novo proletariado, né? Que começa a trabalhar agora com carteira assinada e uma remuneração acima daquela, vamos dizer, que chega ao subproletariado. Bem, as condições de trabalho no telemarketing são chocantes. Os trabalhadores do telemarketing, por razões óbvias, precisam falar o tempo todo e, portanto, precisam beber água, como eu estou fazendo agora. Mas eles são proibidos de ir ao banheiro. Eles não podem ir ao banheiro. Quer dizer, eles têm um controle de tempo para ir ao banheiro. Então, isso é uma condição de trabalho que remete aos princípios da Revolução Industrial, quando as crianças dormiam do lado das máquinas, exaustas. Quer dizer, está aquém da condição, digamos, da classe trabalhadora organizada no Brasil. Qual é a expectativa? A expectativa é que estes trabalhadores, uma vez tendo acesso a sindicatos, comecem a reivindicar. E, ao que parece, isso está acontecendo, na forma de uma onda de greves nesse setor. Mas aí entram 2 questões. A primeira questão é qual está sendo e qual será a postura dos sindicatos em relação a esses trabalhadores. Nós estamos em face de um movimento sindical combativo, como foi o movimento sindical do que eu chamo de década democrática, 78, 88, que gerou, entre outras coisas, a CUT. Ou nós estamos em face de um sindicalismo diferente, com outros parâmetros, e que está levando esses trabalhadores também para um outro tipo de organização. Pergunta, pesquisas a serem feitas, diálogo a ser travado aqui. Segunda questão. Espontaneamente, se esperaria, então, que esses trabalhadores fizessem uma experiência que é politizadora. Mas, no passado, nós tínhamos partidos políticos que generalizavam essa experiência na forma de um programa político de ruptura e de enfrentamento do capital. Isto mudou. Este programa de enfrentamento do capital, que generalizava experiências como essas, não está mais posto na cena política principal. Esse não é o programa do lulismo, né? Portanto, não é que a luta de classes tenha desaparecido, mas nos termos que eu coloquei, aliás, inspirado modestissimamente pelo 18 Brumário, ela foi para o fundo da cena. E, portanto, essa possível experiência espontânea de politização não encontra correspondência clara no plano da luta política. Segunda observação a ser feita, esta expectativa de politização, vamos chamar assim, espontânea, em certa medida, está ocorrendo nas grandes greves que vêm se dando nos canteiros de obra das grandes hidrelétricas em construção. Greves selvagens, que lembram, em certa medida, as greves da época da ditadura militar, que são greves de massa e, portanto, levam a pensar também no mesmo processo. Indagações sobre isto, as mesmas. Lembre-se também que essas greves vêm ocorrendo também na construção dos estádios da Copa. As mesmas indagações. Qual a relação dessas greves com o movimento sindical e vice-versa? Como é que o movimento sindical está se colocando em relação a essas greves? Segundo, como estas greves se projetam no plano da luta política, nos termos que eu acabei de dizer. Então, isto posto, nos leva a uma indagação sobre qual é a possível orientação política desse novo proletariado. Porque se de um lado nós temos isto que eu chamei de politização espontânea, por outro, nós temos um ambiente cultural geral muito avesso à mobilização coletiva. E aqui eu quero citar 2 coisas. Primeiro, a expansão da chamada teologia da prosperidade, que envolve uma série de igrejas pentecostais e neopentecostais. Não necessariamente todas, mas uma parte delas. Essa teologia da prosperidade
ela orienta fortemente na direção de que o esforço individual de cada um o fará conseguir ascensão social e o fará poder ter, digamos, o sucesso almejado na vida. Nada nesta chamada teologia da prosperidade aponta no sentido da mobilização coletiva, ao contrário. Em segundo lugar, a profunda impregnação que a sociedade vem recebendo há algumas décadas do chamado neoliberalismo, que tem como resultado o quê? Por exemplo, a adoração das marcas, não é? Que a gente sabe vem se espalhando em certos setores da juventude que faz parte desse novo proletariado. A adoração das marcas, não é? É algo que combina muito bem com a teologia da prosperidade, porque ela não remete, obviamente, para a construção de um novo mundo como resultado da mobilização coletiva e da ideia de que a política e a sociedade se movem em torno da luta de classes. Para encerrar, o segmento relativamente pequeno que nós poderíamos chamar, talvez, de nova classe média. O que é, na minha visão, este grupo? É um grupo que, por várias razões, conseguiu dar um salto maior. E este salto maior significa, por exemplo, o acesso a carros, mas, sobretudo, a casa própria, planos de saúde, talvez escolas particulares e talvez a gente pudesse representar pelo acesso à universidade privada por meio do ProUni. Talvez esse 1 milhão de estudantes de renda baixa que chegaram à universidade particular por meio do ProUni pudessem ser pensados como representantes. Evidentemente que não todos eles, aqui é toda uma mistura entre várias coisas, não é? Mas eu estou aqui tentando criar uma tipologia. Talvez eles pudessem ser representantes de famílias que começam a ter, aí sim, aspirações propriamente de classe média. Começam a olhar para a classe média tradicional como um padrão de vida possível e desejável. E aí, um dado interessante é que, como nós vimos na tabela 1, que eu distribuí a vocês, há uma parcela considerável de trabalhadores no Brasil que o Diese chama de trabalhador por conta própria, 21%. Por que eu estou falando isso? Porque a questão do empreendedorismo é algo que nós temos que olhar. Ou seja, ela não é um fenômeno a ser desconsiderado no Brasil. Entre os trabalhadores há uma parcela, eu não sei quantificar, mas uma parcela razoável que está tentando melhorar de vida por meio de negócios próprios e que não quer ser empregado, está investindo nisso. Pois bem, o trabalhador por conta própria, está tentando um pequeno negócio próprio, ele é um candidato direto a uma ideologia propriamente capitalista. Porque aí sim, não é? O esforço próprio tem resultados diretos, não é? Ele é possivelmente um futuro empregador, portanto, ele está do outro lado do balcão da relação capital-trabalho, embora possa ser um capital pequeno, não é? E, portanto, ele talvez fortemente orientado da mesma maneira como o novo proletariado tem nas suas condições materiais uma politização espontânea à esquerda, não sei como isso poderia se desdobrar, mas ela existe. Este setor, eu diria, tem uma politização natural à direita. E, portanto, este setor é o setor diretamente sobre o qual a oposição está investindo de maneira firme. Por quê? Porque esse setor é muito sensível à ideia de que o governo atrapalha. Se, de um lado, os estudantes do ProUni são estudantes que chegaram ao ProUni por uma política governamental de orientação social, eles, não digo todos, mas uma parte, podem estar entrando em cheio na visão de que é melhor que o governo se afaste da economia, o que significa, em outras palavras, diminua os impostos para que eles, como pequenos empreendedores e possíveis futuros trabalhadores de melhor nível nas empresas, possam ter mais sucesso. Então, esta visão
é uma visão importante porque ela faz sentido. Ela pode fazer sentido para um determinado grupo. E com isso eu vou, então, encerrar dizendo o seguinte: esta última discussão, mas na realidade o conjunto das 3 camadas que eu procurei apontar aqui, tem a ver, o futuro dessas camadas tem a ver com uma questão muito mais ampla e que, por sua vez, diz respeito a um tema que também fala das classes, mas no plano das alianças de classe, que é o seguinte: qual é o tipo de capitalismo que nós estamos desenvolvendo hoje no Brasil? Um capitalismo mais industrializado, no sentido moderno do termo, ou seja, de atividades de maior valor agregado, fala mais ao coração do novo proletariado do que um capitalismo agrário exportador, porque abre mais perspectivas, né? Um capitalismo menos concentrado em termos de concentração do capital, portanto mais aberto para, por exemplo, cooperativas e até mesmo para empreendimentos pequenos e médios, pode falar ao coração de outras camadas numa perspectiva mais progressista. Mas isso dependerá de uma injunção mais ampla, que tem a ver com todo o debate do modelo para o qual nós estamos caminhando, que eu não vou entrar nesta fase da exposição, se quiserem podemos debater depois, porque me levaria muito além do tempo estipulado. Muito obrigado. Obrigado, André.